Vamos agora com o nosso quadro que está estreando hoje, que é o Viver Bem. E a gente vai apresentar para você em primeira mão a nossa vinhetinha. O doutor Alexandre Dior já está aqui do meu lado e a gente daqui a pouquinho vai estar falando para você qual o nosso assunto desta quarta-feira. Vamos à vinheta. Linda, né? Bom dia, doutor. Seja bem-vindo e ótima estreia para nós. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, podendo falar um pouquinho sobre dicas de saúde e bem-estar. Pois é, e viver bem, o que é mais importante. Sempre a gente vai estar trazendo aqui informações não só sobre a parte de odontologia, no caso de ortopedia facial também, mas de outros temas, como mamografia e outras especializações também, que envolvem a Clínica Alexandre Diógenes. Doutor, para a gente começar hoje, o tema que o senhor escolheu. Eu escolhi um tema assim, que acontece muito perguntas no consultório com relação à idade ideal de se iniciar um tratamento ortodôntico, qual a diferença entre ortodontia e ortopedia, né? E também por que algumas crianças iniciam mais precocemente, mais cedo, e outras a gente aguarda por volta dos 12 anos de idade, que é quando você está com a dentição permanente estabelecida. Aí o senhor fala na questão de idade. Então, qual seria o ponto certo para que uma criança, ou se seria uma criança, já seria um adolescente, começar um tratamento como esse? Bom, como eu falei, primeiro a gente tem que explicar qual a diferença entre ortodontia e ortopedia, porque dependendo do caso, se é um problema ortodôntico ou ortopédico, a gente inicia mais precocemente ou não. Então, falando de uma maneira assim, bem simples, o que são problemas ortodônticos? São problemas com relação à posição de dentes, ou seja, dentes tortos, dentes separados, são problemas ortodônticos. Então, nesses casos, normalmente a gente inicia por volta dos 12 anos de idade, que é quando você está com a dentição completa. Né? Mas em outros casos, quando tem problemas ortopédicos, ou seja, são problemas ósseos, então a gente atua um pouco mais precocemente. A gente fala ortopédico porque até no dia a dia a gente fala assim, quebrou uma perna, um braço, vai para o ortopedista, porque ele vai corrigir os ossos. Os ossos. Então, quando a criança tem um problema ortopédico, ou seja, um problema ósseo, e ela está na fase inicial de desenvolvimento, né? Então, a gente tem como estimular o crescimento ou não desse osso e fazer com que aqueles dentes, quando ela estiver numa fase um pouco mais adiante, por volta dos 12, 13 anos de idade, favoreça o nascimento dos dentes numa posição mais correta. Quando o senhor fala nessa questão do tratamento poder ser feito sempre a partir dos 12 anos de idade, é porque a gente tem que esperar também aquela fase que a criança está sempre trocando o dentinho, né? Então, não adianta você analisar de imediato uma carga dentária que ela vai ter a sua alteração ainda, ela ainda vai passar por algumas mudanças. Exatamente, mas assim, o ideal mesmo é que a primeira consulta ao ortodontista seja por volta dos 5, 6 anos de idade. Não que ele vá atuar, vá fazer alguma coisa, mas para ver justamente ver como é que está o crescimento dessa criança. Se existe uma harmonia entre o crescimento da mandíbula e da maxila, certo? Como é que está a erupção dos dentes, como é que eles estão nascendo, se estão nascendo numa cronologia, num tempo correto, porque também tem casos que tem crianças que não nascem sem os dentes. A gente tem algumas fotos, se Ícaro poder começar a passar para a gente aí, para a gente analisar. Eu acredito, inclusive, que esse exemplo que a gente trouxe, ela é bem nova também, a primeira foto. É uma menina, olha aí, ela é bem novinha. Ela deve ter dos seus 11 aos 12 anos de idade, as presinhas já aparecem também, né? Exatamente. Eu gostaria também de salientar que todas as pessoas que estão aparecendo no vídeo foram fotos autorizadas pelos pais, né? No caso dessa garota aí, a gente vê que existe a arcada superior estreitinha, ou seja, existe um problema ósseo e também existe um problema ortodôntico, ou seja, os dentes estão lá em cima, estão tortos. Então, como ela foi tratada precocemente, pode passar, a gente observa a mudança bem radical do lado esquerdo, isso, antes e depois, né? E observe também que aumentou a largura da arcada dela, do sorriso dela. Por quê? Porque a gente atuou a nível ósseo e, consequentemente, a gente conseguiu modificar
a largura do sorriso e conseguiu acomodar todos os dentes sem extrações. Então, é um tratamento mais rápido e também menos mutilante, porque você evita de extrair dentes. Pois é, eu já ia perguntar se, por exemplo, na foto onde ela não tinha feito ainda o tratamento, se foi retirada esses dois dentinhos que nasceram em cima, bem mais em cima. Não, justamente pelo fato de ter sido um tratamento precoce. Como eu falei, a gente atuou primeiro a nível ósseo, a gente aumentou a largura do osso, consequentemente a gente ganhou espaço e daí a gente conseguiu, através do aparelho ortodôntico, ou seja, colocar os dentes nas posições corretas. O tempo de tratamento como esse, doutor? Olha, um tratamento desse que envolve as duas partes, a parte óssea e a parte dentária, ele varia entre 2 anos a 2 anos e meio. E se o paciente for bem disciplinado também, né? Exatamente. Assim, é muito importante a questão da colaboração do paciente. Não somente no sentido da assiduidade, ou seja, de ir mensalmente a fazer as manutenções, como também com relação à higiene oral. Porque o aparelho requer um cuidado em relação à higiene oral, porque tudo que está inflamado, seja em qualquer parte do corpo, ele não responde da mesma forma. Então, assim, uma higienização que não esteja adequada, isso poderá atrapalhar o tempo do tratamento. A questão da dor, que muitas vezes as pessoas reclamam. Já existe também medicamentos que após você vai fazer manutenção ou tem que fazer algum ajustezinho, medicamentos que podem acompanhar esse paciente para aliviar um pouquinho a dor, né? Exatamente. Assim, à medida que a gente vai evoluindo a tecnologia também, e não somente no sentido de aparelhos estéticos, né, aqueles aparelhos que o pessoal, inclusive da televisão, usa, também com relação à diminuição da dor. Hoje existem aqueles ferrinhos que colocam, hoje o pessoal chama de arame, que na verdade são arcos que eles têm uma tecnologia mais avançada, que então, são arcos mais flexíveis e diminuem a dor. E também a gente pode auxiliar usando laser. A gente pode, em alguns casos, que a gente vê que o tratamento é uma movimentação mais brusca, a gente pode aplicar o laser ao redor do dente e isso aí diminui também a dor. Mas, assim, com relação à necessidade de você tomar um analgésico mesmo por via oral, como existem várias marcas comerciais, é muito raro. Nós temos também um caso de adultos que passam pela mesma situação e que, graças a Deus, já tem também a tecnologia. Olha aí, até a gente percebe que a moldura do rosto da pessoa muda quando tem algum problema dentário. Exatamente. Esse é um caso de um paciente adulto, né? E a gente observa que a posição do lábio superior dele está bem para frente. Isso é reflexo da posição dentária, porque os dentes superiores dele estão para frente e isso reflete no lábio superior. Né? Fica bicudinho. Então, isso é apenas um problema ortodôntico, ou seja, de posição de dente. Então, na foto de cima, você vê que os dentes estão bem para frente, a parte inferior, depois de corrigida, pode passar. Veja aí na parte lateral, né? Os dentes superiores, depois de corrigidos, ficaram bem para trás. E isso repercute no perfil. Você observa que do lado esquerdo ele tem um lábio bem para frente e do lado direito do vídeo já está bem mais corrigido. Está bem corrigido. Existe uma harmonia, uma proporcionalidade entre lábio superior e lábio inferior. Então, assim, é muito importante que você, na verdade, é como se fosse uma plástica, né? Só que é natural. Agora, esses casos, por exemplo, desse que a gente está mostrando no vídeo, é genético, ele já veio com essa dentição assim, ou porque tem gente que diz, chupou chupeta há muitos anos, teve a mamadeira, passou para o dedo, enfim. Ou já tem pessoas que não passaram por esse processo algum, nem de chupeta nem de mamadeira, mas já apareceram com a dentição com tantos problemas. Pode acontecer as três coisas juntas. Podem ser um hábito incorreto, né? Como, por exemplo, o chupar o dedo é o pior de todos. Ele favorece essa posição desses dentes ficarem bem para frente e evitar com que a mandíbula não cresça. Pode ser também um conjunto de coisas. As duas coisas, existe o problema de um hábito, além disso, a parte genética, né? De repente o pai ou a mãe tem um rosto muito comprido, um rosto muito estreito, então isso vai favorecer com que as arcadas dentárias também não se desenvolvam da maneira correta.
Doutor, a gente agradece muito, passa rápido, né? A sua participação aqui na nossa estreia do programa Viver Bem, que faz parte do Saúde e Bem-Estar, que está trazendo sempre informações para você, não só nessa área que o doutor Alexandre atende, mas também já vamos logo anunciar na próxima quarta-feira. Nós vamos ter aqui a doutora Carolina Diógenes, ela que é mastologista, e ela vem falar da questão do câncer de mama e de uma polêmica que está aí na mídia nacional, na questão da retirada das mamas, antes mesmo de trazer o diagnóstico de estar ou não com câncer. Então, na próxima quarta-feira já fica definido o nosso tema aqui no Viver Bem. Mais uma vez, obrigada, um bom trabalho e uma excelente semana. Tá, muito obrigado, uma excelente semana para todos e até a próxima. Se Deus quiser.